Você está no olho do furacão de um fechamento societário. A pressão está vindo de todos os lados. O cartório está cobrando o prazo da prenotação. O seu sócio está mandando mensagem no WhatsApp a cada 5 minutos. O contador te envia a minuta final por e-mail e diz, com aquela certeza técnica, olha, está tudo certo. Integralização de capital com bem imóvel, exatamente pelo valor da última declaração do imposto de renda da pessoa física. Tudo conforme o artigo 23 da Lei 9.249 de 1995. Você abre o contrato social, revisa cláusula por cláusula, e constata, o capital social vai ser rigorosamente aquele valor histórico. Não tem invenção. Não tem reserva de capital. Não tem ágio na emissão de cotas. Não tem nenhuma diferença financeira sendo escondida ou direcionada para outra conta do patrimônio líquido. A operação está limpa, redonda, transparente e, o mais importante, estritamente dentro da lei. Com a tranquilidade de quem fez o dever de casa, você entra no portal online da Secretaria da Fazenda do seu município. Você acessa o sistema do ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Você preenche os dados e clica na opção de solicitar a imunidade constitucional, afinal, é uma clássica operação de realização de capital. Você espera o deferimento padrão. Mas a tela que o sistema te devolve é fria, automática e desanimadora. Uma mensagem padronizada pisca na sua frente, atenção, valor declarado inferior ao valor de mercado. É necessário o recolhimento do imposto sobre a diferença. Ou, em um cenário ainda pior e muito comum, o sistema simplesmente cospe uma guia de pagamento, já calculada com base em um misterioso valor de referência que a prefeitura tirou da cartola. E o que mais assusta nessa hora, preste muita atenção, não é nem o valor astronômico que estão te cobrando. É o método. É a forma como o município age. Não chegou na sua mesa nenhum laudo técnico de avaliação. Ninguém fez vistoria no seu imóvel. Não chegou nenhuma intimação formal abrindo prazo para você se manifestar. Não existe um processo administrativo tributário instaurado. O que chegou foi um balcão virtual, um algoritmo de prefeitura, tentando resolver em 2 cliques um tema complexo que, pela lei, exige prova documental, motivação técnica e, acima de tudo, respeito ao contraditório. E é exatamente aqui, nesse momento de estresse, que a imensa maioria dos empresários e até de alguns profissionais escorrega feio. Movidos pelo desespero de não atrasar o registro da empresa, eles entram na briga errada. Eles começam a discutir o valor venal. Eles contratam perito, juntam anúncios de imobiliária, começam uma guerra de números e laudos contra a prefeitura. E, ao fazer isso, deixam passar batido o vício mais grave, o erro fatal que o fisco cometeu, a nulidade absoluta daquela exigência, porque o município está tentando arbitrar um valor sem seguir o procedimento obrigatório imposto pela lei. Se você já viveu essa pressão, se você já se sentiu chantageado por um sistema de prefeitura que trava o seu negócio, fica comigo neste vídeo. Porque a virada de jogo, a chave para destravar a sua operação societária sem pagar um imposto indevido, quase sempre está no lugar que ninguém está olhando. Eu sou Lucas Lisboa, advogado especialista em estruturação societária e proteção patrimonial, e você está no canal do LLR Advocacia. Nosso objetivo aqui é traduzir a complexidade jurídica em estratégia de negócios. Agora, imagina a cena comigo, coloca a cabeça de empresário, você está com a operação pronta, o negócio precisa rodar, e você tem que decidir em questão de minutos o que vai fazer. Você paga o imposto indevido só para destravar o cartório e depois tenta reclamar de volta num processo que vai durar 10 anos? Ou você briga agora e corre o risco de atrasar o registro da sua empresa? É nesse momento exato, nessa encruzilhada, que você não precisa de achismos. Você precisa de uma base legal inquestionável e de uma estratégia processual que funcione no mundo real, na velocidade dos negócios. Vamos construir o seu raciocínio jurídico do zero. Primeiro ponto que você precisa ter como um mantra: a imunidade existe, ela é real, e ela está escrita da forma mais direta e impositiva possível no texto da nossa Constituição. Anota isso, o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º, da Constituição Federal é o seu escudo. Ele diz, com todas as letras, que não incide o imposto sobre transmissão de bens imóveis, o ITBI, quando a transmissão ocorre por bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Entenda o peso disso. A Constituição, a lei máxima do país, está dizendo para o município: tire as mãos dessa operação. O objetivo do legislador constituinte foi claro: incentivar a livre iniciativa, facilitar a criação de empresas, permitir que o patrimônio saia da ineficiência da pessoa física e vá gerar empregos, impostos e riqueza na pessoa jurídica. Esse é o núcleo da questão. É a porta de entrada da nossa tese.
Tá bom, Lucas, entendi. Então se é para o capital social, é sempre imune e eu nunca vou pagar nada. Não. E preste muita atenção porque no direito, o veneno costuma estar na exceção. Existe uma exceção a essa regra de ouro, e ela é traiçoeira, pegando muito empresário desavisado. A própria Constituição estabelece que a imunidade não se aplica se a atividade preponderante da empresa que está recebendo o imóvel for a compra e venda de bens ou direitos imobiliários, alocação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Isso aparece detalhado de forma clássica no artigo 37 do Código Tributário Nacional e, na prática, também é reproduzido em todas as leis municipais de ITBI do Brasil. O que isso significa na prática dos negócios? Significa que, antes de você comprar uma briga com a prefeitura, você precisa olhar para dentro de casa. Você precisa analisar o objeto social da sua empresa, a projeção de receitas e a realidade operacional do negócio. Se você está montando uma holding patrimonial cujo único objetivo é alugar imóveis, a regra muda. Porque não adianta nada você ter um contrato social muito bem redigido por um advogado brilhante se a sua empresa, no dia a dia, vive exclusivamente de giro e receita imobiliária. A prefeitura vai cruzar os dados, vai olhar a sua contabilidade, e a sua imunidade vai cair por terra de forma legítima. Mas vamos focar no cenário em que você tem uma empresa estritamente operacional e que preenche os requisitos. Volte para o seu caso específico. Você está fazendo a integralização utilizando o valor histórico, o valor da declaração do imposto de renda da pessoa física. Eu preciso que você entenda que isso não é uma gambiarra tributária. Isso não é um jeitinho brasileiro. Essa é uma opção expressamente prevista e autorizada na legislação federal. O artigo 23 da Lei 9.249 de 1995 é o seu grande aliado aqui. Ele permite, de forma clara, que a pessoa física transfira o seu bem imóvel para a pessoa jurídica pelo exato valor constante na sua declaração de bens. Qual é a vantagem disso? Você evita, naquele exato momento da transferência, a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital. Você adia essa tributação para um momento futuro, caso a empresa venha a vender o imóvel. Tudo isso, claro, desde que observadas as condições legais. Ou seja, para o empresário e para o sistema jurídico, você está trilhando um caminho 100% permitido. O planejamento tributário, aqui, não é esconder patrimônio. Não é sonegar. O verdadeiro planejamento é simplesmente escolher a forma legalmente prevista e mais eficiente para estruturar o seu negócio. E aí, quando você apresenta essa estrutura irretocável, entra em cena o grande fantasma que os municípios e os auditores fiscais adoram invocar. Se você já lidou com isso, já deve ter lido essa frase nas negativas da Prefeitura, indeferido com base no tema 796 do Supremo Tribunal Federal. Muita gente lê isso, ouve a palavra Supremo Tribunal Federal e já entra em pânico. O empresário pensa, pronto, o STF julgou contra mim, perdi a guerra, manda a guia que eu vou pagar. Calma. Respire. Vamos desmistificar o que o Supremo realmente disse, porque as prefeituras costumam interpretar esse tema da forma que mais lhes convém. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 796, consolidou a seguinte tese: a imunidade do ITBI não alcança o valor do imóvel que exceder o limite do capital social a ser integralizado. O que isso quer dizer no mundo real? Vamos traduzir para a linguagem dos negócios. Imagine que o seu capital social é um copo de água de 300 ml. Se você pegar uma jarra com 500 ml de água, que é o valor do seu imóvel, e despejar nesse copo, 200 ml vão transbordar. O Supremo disse o seguinte: a água que couber dentro do copo, ou seja, o valor que for destinado estritamente para compor o capital social da empresa, é imune. Ninguém mexe. Mas a água que transbordar, aquele valor excedente que for destinado para outra rubrica contábil, como, por exemplo, uma conta de reserva de capital, um ágio na subscrição de cotas, ou qualquer outra conta do patrimônio líquido que não seja o capital social puro, essa parcela excedente, e somente ela, pode sim ser tributada pelo município. Agora, pegue essa lógica irrefutável do STF e aplique a cena que você me descreveu no início do vídeo, e que eu estou reconstruindo aqui junto com você. No seu projeto, não existe excedente. Não tem água transbordando do copo. O seu contrato social é taxativo. O imóvel de R$500 mil entra na empresa e se transforma em exatos R$500 mil de capital social subscrito e integralizado. A sua contabilidade caminha de mãos dadas com o contrato. O contador registrou tudo corretamente, não tem nenhum lançamento estranho em conta de reserva, não tem ágio criado do nada, não tem nenhuma diferença financeira sendo enviada para outro lugar no balanço. Diante disso, eu te pergunto, olhando no fundo do seu olho como seu advogado, onde está o excedente tributável?
A resposta é matemática e jurídica: ele não existe. E se não existe excedente, esse famoso tema 796 do STF não é, e nunca foi, uma autorização genérica, uma carta branca para o município ignorar a sua operação, inventar uma base de cálculo nova e cobrar uma diferença de ITBI baseada num suposto valor de mercado. A prefeitura está usando um precedente correto para aplicar uma cobrança profundamente ilegal. Tudo bem, Lucas, a tese é linda. Mas no mundo real o fiscal do município está batendo o pé e dizendo que o meu imóvel não vale R$500 mil da época do imposto de renda, que hoje ele vale 3 milhões no mercado. Ótimo! Chegamos no coração da batalha. E aqui vem o ponto cego da maioria das defesas, o detalhe processual que muda completamente a configuração do tabuleiro a seu favor. Se a autoridade fiscal municipal entende que a declaração de valor que você apresentou não merece fé, que ela está defasada ou irreal, o município até tem o direito de não aceitar esse valor. Ele tem o poder e o dever de arbitrar um novo valor. Só que arbitrar, num Estado de direito, não é dar um chute. Arbitrar não é um robô de prefeitura apertar um botão e cruzar dados com uma planilha obscura. Arbitrar exige procedimento rígido. Isso não é opinião minha, isso é lei federal. Está cravado no artigo 148 do Código Tributário Nacional. Esse artigo permite o arbitramento pelo fisco quando o contribuinte não fornece os elementos necessários à apuração ou quando a documentação e as declarações prestadas são imprestáveis. Mas, e esse mais é do tamanho de um continente, a lei exige que o fisco tenha base concreta. Exige que o fisco apresente motivação técnica. E, principalmente, exige que o fisco siga um caminho formal, um rito procedimental claro para chegar naquele valor. Vamos colocar isso em outras palavras, para ficar impossível de esquecer. Se o município quer desconstituir, se ele quer rasgar a declaração de valor que você, cidadão e empresário, apresentou de boa fé, ele não pode fazer isso mandando uma mensagem padrão num portal da internet. Ele não pode te dar um susto na hora do registro. Ele é obrigado por lei a abrir um processo administrativo formal. Ele é obrigado a apresentar critérios técnicos de avaliação daquele imóvel específico. E, acima de tudo, ele é obrigado a te intimar e te dar a oportunidade real e temporal de contestar esse valor antes de condicionar o seu registro ao pagamento de qualquer guia. Isso se chama devido processo legal e respeito ao contraditório. E para consolidar essa defesa e fechar a porta na cara do fisco abusivo, entra aqui uma peça-chave recentíssima da jurisprudência nacional, que muitos portais de TBI fingem ativamente que não existe. Estou falando do tema 1113 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse julgamento paradigmático, o Superior Tribunal de Justiça fortaleceu o direito do contribuinte com a seguinte tese vinculante: a base de cálculo do ITBI deve, sim, refletir o valor do imóvel em condições normais de mercado. Porém, o grande freio de arrumação foi acionado. O município não pode simplesmente fixar um valor de referência unilateral e impor esse valor automaticamente, como se fosse uma verdade absoluta e inquestionável. O STJ determinou de forma cristalina que, se a prefeitura quiser afastar o valor declarado pelo contribuinte, ela tem o ônus exclusivo da prova. É ela quem precisa instaurar um procedimento administrativo próprio de arbitramento, garantindo o direito de defesa prévio. Agora, pare, respira fundo e olhe o filme da sua situação de novo, sob essa nova ótica estratégica. Você protocolou o seu pedido de imunidade por realização de capital, baseado estritamente na Constituição e na lei federal. O portal da prefeitura te respondeu com um indeferimento genérico, sacou um valor de referência invisível e emitiu uma guia milionária. Tudo isso sem processo. Sem laudo assinado por engenheiro ou auditor. Sem qualquer oportunidade de contraditório. Você consegue perceber onde está a sua verdadeira força agora? A pergunta certa que você deve fazer ao juiz não é excelência: quanto vale de fato o meu imóvel na imobiliária da esquina? A pergunta certa, a pergunta juridicamente devastadora é: excelência, o município tem o poder de rasgar a presunção de veracidade da minha declaração, de ignorar a minha estrutura societária perfeitamente legal, sem provar absolutamente nada e sem abrir o procedimento formal exigido e ordenado pelo Código Tributário Nacional. É exatamente aqui que você muda sua postura de empresário acuado. Você para de correr atrás do número ilusório do valor venal. Você desiste daquela ideia inicial de contratar logo de cara um engenheiro caríssimo para fazer um contralaudo. Você simplesmente não entra no jogo deles. Você começa a construir uma defesa sofisticada e inteligente. Uma estratégia que eu chamo no nosso escritório de muralha dupla. Você constrói uma barreira intransponível protegendo o seu negócio no direito material e no direito processual, simultaneamente e com força total. Vamos detalhar a sua execução prática, passo a passo, a partir de agora. Primeira muralha, a do direito material. Aqui você vai travar, implodir e destruir a tese do suposto excedente do município. Como você faz isso?
com revisão documental implacável. Você pega o contrato social ou alteração contratual que está na sua mesa e confere, vírgula por vírgula, o imóvel está sendo usado para integralizar 100% do valor equivalente em capital social? A resposta tem que ser sim. Em seguida, você liga agora para o seu contador e alinha com a contabilidade. Tem certeza absoluta de que não há nada contabilizado como reserva de capital decorrente desta operação? Não há criação de ágio? Não existe nenhuma diferença camuflada em outra conta do balanço? O balanço reflete de forma espelhada exatamente o que diz o contrato? A resposta também tem que ser um rotundo sim. Com isso em mãos, você vai colocar essa narrativa por escrito, na sua petição ou no seu recurso, com uma objetividade cirúrgica. Você vai desenhar para a autoridade o entendimento do Supremo Tribunal Federal, lá no tema 796, só se aplica, só nasce para o mundo jurídico, quando existe uma parcela do imóvel que não vira capital social. Se na minha empresa absolutamente tudo que entrou virou capital social puro, então, por lógica indutiva, não existe o tal do excedente a tributar. Fim de papo na questão material. Você esvaziou o argumento central da prefeitura. Segunda muralha, a muralha do direito processual. Aqui é onde você derruba de uma vez por todas o infame arbitramento de balcão virtual. A sua postura agora é eminentemente ofensiva. Você para de se defender discutindo o valor venal no vazio, como a prefeitura tanto quer, e começa a fazer as perguntas que incomodam os procuradores do município. Cadê o procedimento administrativo instaurado? Qual é o número do processo que gerou e fundamentou essa guia absurda? Cadê o laudo técnico individualizado com a vistoria do meu imóvel? Onde está o despacho fundamentado da autoridade fiscal competente? Por que eu não fui intimado com prazo hábil para apresentar impugnação prévia antes de o sistema bloquear o meu registro no cartório? E a sua arma mais letal aqui é a prova documental do próprio abuso. Você coleta e cataloga cada indício do que está acontecendo contra você neste exato segundo. Você tira print da tela de exigência genérica no portal do sistema. Você salva em formato PDF a decisão padrão de indeferimento da imunidade. Você anexa aos seus arquivos a guia de TBI que foi emitida com base nesse tal valor de referência nebuloso e invisível. Você junta as mensagens padronizadas do robô da prefeitura que falam em valor de mercado sem apresentar um único cálculo, um único elemento técnico comparativo. E, o ponto alto da estratégia, você não prova apenas o que a prefeitura fez, mas principalmente a ausência crônica do que ela deveria ter feito. Você registra, peticiona e certifica a ausência total de um processo administrativo regular, a ausência de um laudo técnico competente, a ausência completa de motivação individualizada. Nesse exato ponto da sua argumentação, aquele tema 1113 do Superior Tribunal de Justiça vira o seu farol de milha na tempestade. Ele mostra para o juiz o caminho correto imposto pela lei. Se o município quer de fato desconstituir o valor do meu imposto de renda, tudo bem, ele que trabalhe. Ele tem o pesado ônus da prova e ele tem um procedimento estrito, engessado, a seguir, que é imposto pelo artigo 148 do Código Tributário Nacional. Sem cumprir esse rito sagrado passo a passo, a exigência de cobrança de imposto nasce torta. Ela nasce profundamente viciada. E preste bem atenção nesta máxima jurídica: ato administrativo torto, exigência tributária nula no direito público, não se conserta de forma alguma com aquela velha desculpa burocrática de pague o imposto primeiro e depois a gente discute a diferença na justiça. Ato nulo se anula, se extermina, se extirpa sumariamente do mundo jurídico. E aí vem a parte tática, a ação pura e aplicada, porque eu sei muito bem que o relógio do cartório não perdoa, os prazos de prenotação vencem rápido e os negócios estruturais não podem esperar o tempo normal da justiça comum brasileira. Você deve atuar em duas frentes corporativas, de forma rápida, incisiva e cirurgicamente coordenada. Primeiro, você fará uma tentativa administrativa curta, fulminante e altamente estratégica. E deixe-me ser absolutamente claro, você não vai fazer isso para pedir um favorzinho para o auditor no balcão da Secretaria da Fazenda. Você faz isso unicamente para pré-constituir a sua prova processual irrefutável. Você vai protocolar um requerimento administrativo hiperobjetivo. Primeiro pedido expresso, o reconhecimento imediato, total e integral da imunidade do imposto sobre transmissão de bens imóveis pela integralização de capital social, fundamentado diretamente no texto e no espírito do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º, da Constituição. Segundo pedido. E aqui está o seu checkmate no jogo de xadrez. Subsidiariamente, se a Secretaria da Fazenda ousar discordar do valor declarado e imune, você requer expressamente e formalmente a instauração imediata do procedimento de arbitramento, exigindo fiel e rigoroso cumprimento do artigo 148 do Código Tributário Nacional, demandando que a Prefeitura te apresente um laudo técnico, fundamentação exaustiva e o devido prazo para impugnação.
Você documenta isso. Você exige por ofício que o Estado se posicione ou assuma a omissão. Certo, Lucas, e se o sistema da prefeitura continuar surdo, cego, mudo e insistir no atalho covarde de me mandar a guia e travar meu documento no cartório? Aí, meu amigo, com essa prova documental incontestável de arbitrariedade nas suas mãos, você aciona a sua força máxima. Você entra na segunda frente, o Poder Judiciário. E você entra usando a arma mais rápida do direito público, o mandado de segurança. Por que mandado de segurança? Porque é a via ultra rápida projetada para quando existe direito líquido e certo, escancarado e provado por documentos, e quando o obstáculo imposto pela mão pesada do Estado é imediato, abusivo e flagrantemente ilegal. E aqui reside a grande virada de chave mental que evita que a sua empresa caia numa armadilha processual paralisante de anos. O foco do seu mandado de segurança não é, preste atenção, repito, não é pedir ao juiz para nomear um perito judicial e iniciar uma perícia técnica interminável, cara e demorada para ficar discutindo o valor de metro quadrado de imóvel contra um engenheiro concursado da prefeitura. Você foge dessa discussão mercadológica de avaliação imobiliária dentro do judiciário. O foco central, cirúrgico e letal do seu mandado de segurança é atacar e destruir o ato coator da prefeitura. É fulminar a nulidade absoluta daquela exigência fiscal obscura feita sem o devido processo legal. É demonstrar para o magistrado a violação escancarada e direta ao artigo 148 do Código Tributário Nacional e o desrespeito flagrante, revoltante, ao tema 1113 do Superior Tribunal de Justiça. É um ataque de direito puro, focado na forma e na legalidade estrita. Na prática diária do contencioso de alto nível, os pedidos numa ação como essa costumam ser desenhados de forma brutalmente objetiva, buscando consolidar 3 pilares fundamentais e inegociáveis. Primeiro pilar do seu mandado de segurança, o reconhecimento judicial definitivo do seu direito constitucional à imunidade na integralização total daquele imóvel, atestando de forma documental que a sua empresa não promoveu criação de excedente tributável, não tem ágio e não tem conta de reserva de capital. A mensagem é clara, o tema 796 do STF não se aplica ao seu caso e ponto final. Segundo pilar da sua petição, a declaração judicial de nulidade total e restrita daquela exigência fiscal covarde que foi baseada na tal estimativa preliminar ou no valor de referência automático de sistema, fundamentando o pedido na completa, absoluta e incontroversa ausência do arbitramento formal que a lei nacional exige. O município errou feio na forma, atropelou o rito procedimental e o ato é insanavelmente nulo. E o terceiro pilar, o mais urgente e vital para o fluxo de caixa e o cronograma do seu negócio, o requerimento enérgico do deferimento de uma medida liminar, imediata e sem precisar ouvir o procurador do município previamente, com a única função de suspender aquela exigência de imposto. Com a liminar na mão, você obriga que o cartório efetue o registro e a averbação da sua empresa imediatamente, permitindo que a operação ande sem o recolhimento antecipado desse ITBI extorsivo, enquanto o mérito profundo da questão é analisado com a devida calma pelo juízo. Você destrava sua vida corporativa no curto prazo e joga o problema burocrático e passivo para frente, munido de extrema segurança jurídica. Você consegue perceber com clareza como o eixo da discussão jurídica muda de forma drástica e a seu favor? Com essa estratégia sofisticada, você não está lá no balcão de pires na mão, gastando saliva, implorando para o agente do fisco por um desconto, uma reavaliação ou uma negociação do seu imposto. Você virou o jogo. Você assumiu o controle absoluto da narrativa legal. Você está exigindo obediência restrita à forma processual, ao procedimento obrigatório e à estrita legalidade dos atos públicos. Você está olhando nos olhos do Estado brasileiro e dizendo com todas as letras, município, se você quer desconsiderar o valor lícito e histórico da minha declaração de imposto de renda e ir além dela para me cobrar, então arregace as suas mangas e faça o seu trabalho administrativo do exato jeito que a lei federal e o Superior Tribunal de Justiça mandam. Se não fizer com excelência, o ato é nulo e você não leva um centavo. E aqui, caminhando para a conclusão do nosso raciocínio estratégico, eu tenho o dever profissional de te dar um alerta prático fundamental. Um conselho cru, de advogado corporativo de trincheira que já viu muita operação brilhante naufragar por detalhe, e que pode te poupar literalmente milhões em contingências, além de meses ou até anos de um estresse absurdamente desnecessário. Na grande maioria das vezes, anote isso, a culpa do autuação não é exclusiva da sanha arrecadatória e faminta do município. Muitas vezes, o próprio empresário, ou a sua equipe de assessores desavisada, perde a disputa pelo ITBI milionário porque eles mesmos criam o próprio excedente tributável de forma completamente ingênua, negligente e sem perceber as graves consequências. Uma simples e pequena cláusula mal redigida no corpo do seu contrato social. Uma interpretação teórica confusa sobre a metodologia de avaliação e transferência do bem. Um lançamento automático e viciado da sua contabilidade jogando uma pequena diferença monetária para uma conta genérica de reserva de capital por pura praxe e preguiça de escritório.
Um ágil lançado como padrão e sem reflexão num sistema contábil engessado. Pronto. Está feito o estrago. Um detalhe operacional minúsculo, uma única palavra errada no contrato de dezenas de páginas, e você acabou de dar, de mão beijada e numa bandeja de prata, todo o material inflamável que a Procuradoria do município precisava para enquadrar a sua empresa e aplicar severamente o entendimento perigoso do tema 796 do Supremo Tribunal Federal contra o seu caixa. Então, se você, como empresário focado, gestor financeiro de alto impacto ou advogado em ascensão, está sentando na cadeira agora para desenhar essa operação de integralização de patrimônio, a pergunta de $1 milhão, a pergunta que vai definir o sucesso da operação, é extremamente simples de fazer, mas difícil de executar. O seu contrato social redigido pelo departamento jurídico e o seu balanço patrimonial estruturado pelo contador estão, rigorosamente, contando a mesmíssima história? Eles falam exatamente a mesma língua, usam os mesmos termos, os mesmos valores, sem dar a mínima margem a interpretações dúbias e cruzadas? O alinhamento técnico entre o planejamento jurídico e o reflexo contábil imediato precisa ser absoluto. Ele precisa ser cego, surdo e hermético. Se houver qualquer fissura ali, qualquer desencontro de informação por menor que seja, é exatamente por ali que a voracidade do fisco vai entrar como água, rachar a sua estrutura e destruir completamente a sua imunidade constitucional duramente planejada. No fim das contas, a grande e principal lição que você precisa interiorizar e levar para as suas futuras decisões estratégicas e de governança é esta: no cenário do contencioso tributário moderno focado em reestruturação e proteção de negócios, você não ganha a causa simplesmente porque fez cálculos e provou matematicamente que o seu galpão logístico ou a sua fazenda vale exatamente X ou Y no mercado. Isso é irrelevante agora. Você ganha essa guerra porque o Estado não tem o direito sagrado de substituir a prova técnica complexa e o devido processo legal constitucional por um atalho sistêmico e covarde. O fisco não pode, não deve e não vai operar por presunções absolutistas e genéricas apenas para facilitar o seu próprio e exclusivo trabalho de arrecadar impostos às custas do setor produtivo. Quando a sua integralização imobiliária é 100%, indubitavelmente destinada a formar o capital social puro e simples da sua empresa, sem a criação de nenhum tipo de desvio contábil para reservas ou fundos, o entendimento restritivo do Supremo Tribunal Federal sobre o conceito de excedentes não se transforma, em absoluto, num passe livre, num ticket premiado ou num salvo-conduto para que as prefeituras passem a tributar e chantagear as empresas indiscriminadamente Brasil afora. E, além disso, quando a administração pública, de forma atabalhoada, tenta rasgar a presunção de veracidade, de legalidade e de boa-fé da sua declaração tributária por meio do envio de uma guia fria num balcão virtual, operando movida puramente por algoritmos arrecadatórios sem produzir um laudo pericial sério, assinado, individualizado e sem respeitar e abrir o devido processo administrativo legal que lhe garante voz, o tema 1113 do Superior Tribunal de Justiça e o poderoso artigo 148 do Código Tributário Nacional agem juntos, como um alicate. Eles pegam esse ônus monstruoso e complexo da prova, tiram das suas costas cansadas de contribuinte que já paga muito imposto, e colocam pesado, exatamente onde ele deve ficar desde o primeiro minuto, no colo do fisco. Que a prefeitura se vire, arque com os custos e assuma a responsabilidade para instaurar um procedimento idôneo, garantir de forma irrestrita a sua defesa prévia e motivar tecnicamente, e não por presunções, cada uma de suas decisões de cobrança. Resumo estratégico definitivo desta aula, para você anotar agora no seu caderno e cobrar vigorosamente dos seus consultores na próxima reunião, em uma única e impactante frase. Primeiro, alinhe milimetricamente a redação jurídica do seu contrato social com os lançamentos cirúrgicos da sua contabilidade para garantir que jamais exista, sequer, um único centavo de excedente. E segundo, se o município tentar e ousar afastar o seu valor histórico declarado no imposto de renda, não se acovarde. Exige imediatamente o arbitramento formal, o laudo, a motivação e o devido processo legal, sem jamais, repito, em hipótese alguma, aceitar passivamente um mero valor de referência automático como se fosse a mais pura e cristalina verdade técnica. A lei está fortemente do seu lado, desde que você pare de brigar pelo número e saiba exatamente como, onde e quando usar as ferramentas processuais adequadas contra os abusos do sistema. Aviso legal importante e essencial para manter o nosso relacionamento direto e transparente. O conteúdo profundo deste vídeo tem caráter estritamente educativo, formativo e informativo. Ele não substitui, sob nenhuma hipótese ou pretexto, uma análise jurídica individualizada, dedicada e minuciosa do seu caso concreto por um advogado tributarista e societário de sua estrita confiança. Lembre-se sempre de que cada operação empresarial é viva, é única e depende crucialmente, para o seu sucesso, do desenho societário específico adotado, da harmonia documental inquebrável com a contabilidade do dia a dia e, principalmente, da verificação detalhada e factual da atividade preponderante real e financeira da sua empresa nos últimos ou nos próximos 3 anos fiscais.
É essa análise profissional prévia que vai determinar os seus passos, e que pode mudar totalmente e de forma radical o seu mapa de riscos, garantindo a viabilidade legal e eficiência total da sua estratégia de expansão corporativa. Agora eu quero muito ouvir a sua experiência real de campo, a realidade prática da sua empresa. Qual foi a maior dor de cabeça, o maior susto ou a exigência mais absurda e descabida que já apareceu como uma bomba no seu portal de atendimento do ITBI? Eles tiveram a coragem de te cobrar imposto extra usando a justificativa por um valor de referência totalmente obscuro, falaram em diferença bruta de mercado sem mostrar um único documento, ou apenas te deram aquele indeferimento seco, frio e automático da sua imunidade constitucional sem explicar absolutamente nada? Escreve aqui embaixo nos comentários do vídeo a sua vivência. Compartilhe a sua visão de mercado de forma geral e genérica, por favor, sem expor números ou dados financeiros sensíveis da sua estrutura, porque a sua dor e o seu relato diário me ajudam incrivelmente a mapear os problemas reais das empresas no Brasil e a orientar a produção dos nossos próximos vídeos com foco nas soluções cirúrgicas que você, empresário, realmente precisa. Aproveite este exato momento e se inscreva no canal do LLR Advocacia. A sua inscrição, o seu apoio, é o combustível que nos permite continuar trazendo toda semana para você essas análises profundas, de alto valor estratégico, incrivelmente objetivas e focadas na prática sobre como o direito tributário avançado e o direito empresarial devem ser aplicados à dura rotina de quem produz riquezas, gera empregos e empreende no Brasil, sem jurídicas inútil, sem teorias vazias e com foco máximo e exclusivo na entrega de resultado para o seu caixa. E não para o seu aprendizado por aqui. O conhecimento estratégico em proteção patrimonial é um processo contínuo e vital. Quando este vídeo terminar em alguns segundos, clica com urgência no próximo vídeo que vai aparecer sugerido na sua tela. Eu preparei um material denso que complementa perfeitamente toda a lógica processual e societária que nós discutimos e aprendemos hoje. Ele vai te aprofundar de forma magistral exatamente na construção milimétrica da estratégia e na formação robusta de provas documentais antecipadas para destravar decisões rápidas e favoráveis ao seu negócio, blindando o seu patrimônio corporativo com inteligência, agilidade e máxima segurança jurídica. Eu sou Lucas Lisboa, advogado sênior e estrategista corporativo do LLR Advocacia. Todas as nossas informações institucionais, detalhes de contato corporativo do escritório e os links mais importantes para o nosso trabalho estão amplamente disponíveis logo aqui embaixo, detalhados na descrição deste vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção até o final. Desejo a você excelentes e prósperos negócios, e nos vemos até o nosso próximo encontro estratégico.